2.2 Identificação do perfil do líder. Apesar de resumido, o tópico anterior sugere uma reflexão cuidadosa acerca das características principais de um líder de compliance, dando um caráter prático a essa discussão. O objetivo agora é desenvolver um checklist para ser a referência numa eventual análise do caminho a essa posição. Assim, propõe-se ao leitor que acompanhe o raciocínio do texto e, no final, compare com o formulário mostrado na figura 3.1. Para criar o departamento e manter o sistema operando de maneira eficiente, o candidato a líder do compliance necessitará ser uma pessoa experiente, tendo passado por diversas situações adversas, vencido os obstáculos e possuindo discernimento apropriado para fazer escolhas certas nos momentos certos. Ter senioridade será um aspecto primordial nessa condição, para não fracassar mediante as primeiras dificuldades. Ao escolher os componentes da sua equipe, cuja expectativa é criar um time bastante unido e coeso, será essencial o gestor conhecer bem a empresa, sua estrutura, os departamentos e suas formas de trabalho, além dos integrantes da organização. Isto preconiza a existência de uma ampla rede de conhecimento das pessoas nos mais diferentes setores, costumeiramente chamado de network. Mas, para escolher os elementos certos, principalmente pelo fato de ser esse departamento a fomentar a integridade na organização, um network deve ter sido estabelecido através do comportamento adequado dos indivíduos, ou seja, o candidato deve ter um bom network construído pela confiança. Com isso, ele também terá condições de fazer as melhores escolhas para a composição do grupo que formará o setor de compliance. Tanto na fase de implementação do programa, com atividade coordenada por um gestor do projeto, quando no pós-implementação, em que o diretor de compliance deverá garantir a manutenção das atividades, controles e processos funcionando de forma harmônica e eficiente, o pretendente ao cargo de líder do compliance dependerá de equipes de alta performance para, tanto, gerenciar bem o grupo, constituirá um dos atributos do seu perfil, ou seja, ter experiência em gestão de pessoas será fundamental. Durante a implementação do programa, embora as atividades estejam diretamente a cargo do gestor do projeto, o líder do compliance precisa também privilegiar a realização. Não são poucos os gerentes apresentarem planos brilhantes, mas que se perdem ao longo da implementação, desviam-se de seus objetivos primários. Nesse contexto, o líder de compliance jamais poderá ser bom no planejamento e não implantar suas ideias em outros termos. Deve ter bom poder de execução. As atividades deste departamento deverão ser sistêmicas e não depender da vontade dessa ou daquela pessoa. Assim sendo, durante a definição das práticas, a criação do modelo de gestão do departamento e da dinâmica dos processos e controles de compliance dentro da organização, o responsável dessa área deverá ter bons conhecimentos de sistema de gestão, ferramentas de qualidade para colocá-las em prática desde o início. Outro fator a considerar
tanto na implementação do programa quanto na sua manutenção, refere-se à exigência de o candidato ser aceito como um consultor confiável na organização. Para tal, ele precisará possuir diversos atributos, tais como ter maturidade, conhecimento técnico, conhecimento dos negócios, dos processos e da empresa como um todo. Obviamente, não será inteligente escolher uma pessoa com uma rejeição natural na organização, seja por qual motivo que seja. O ideal será o escolhido ter um passado positivo na empresa em termos de reputação e reconhecimento pelos colegas. Isso não se constrói da noite para o dia. Normalmente, esse profissional deverá ter investido anos na conquista da confiança e credibilidade, em razão da serenidade, qualidade e sucesso em trabalhos realizados. O profissional do compliance, em todo momento, terá a missão de vender uma ideia relativa à ética e à integridade. Isso é mais difícil do que vender um produto tangível, quando seus atributos e qualidades são facilmente demonstrados. Aqui, ao contrário, esse responsável deverá convencer os demais através do exemplo, da argumentação, ou seja, é essencial ter o poder da persuasão e do convencimento. No relacionamento regular com a organização, espera-se do gestor uma habilidade de transitar em todos os níveis hierárquicos e também dominar a comunicação, adaptando a todos o público e a todas as situações encontradas. Não significa ser apenas um comunicador na expressão da palavra, portanto, de uma mensagem pronta ou propagador dos resultados alcançados através da comunicação. Ele deverá angariar adeptos, conquistas descrentes e obter o reconhecimento natural da organização. Isso implica em lidar com situações positivas ou negativas, com os seguintes deveres: posicionar-se com firmeza e amabilidade, ser direto e não arrogante, ser assertivo, mantendo o respeito com os demais e assim por diante. Qualquer comunicação em questão, oral ou escrita, palestras, treinamentos, vídeos ou através de outros meios, ele deverá estar apto para transmitir a ideia, ser entendido pelos intelectores e conseguir a adesão dos leitores ou ouvintes. Em outras palavras, espera-se do profissional do compliance habilidade de comunicação escrita e verbal para conseguir desempenhar bem o seu papel.